Olá, graça e paz, irmãos. Estamos aqui na nossa sequência dessa revista que começamos, Edificarei a Minha Igreja. É um material muito bom da nossa editora Cristã Evangélica e hoje nós vamos ver sobre a natureza da igreja. Vimos a nossa aula semana passada, Daniel conseguiu abordar lição 1 e 2. Então hoje nós vamos entrar na terceira lição que fala sobre a natureza da igreja. Para você que não acompanhou, dá uma olhadinha lá no nosso canal, aí você vai conseguir ver a lição da semana passada, falando um pouco sobre a preparação da igreja no Antigo Testamento. E hoje, com a natureza da igreja, não tem como fugir de aprofundar um pouquinho mais sobre isso. A igreja, na verdade, já começou, a natureza dela, né, o dono, o criador da igreja, já esboçava a igreja desde o Antigo Testamento. Vamos ver um pouquinho sobre isso hoje. Feche seus olhos, peça que Deus fale contigo. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Então, em nome de Jesus, que através dela o Senhor ilumine a nossa mente, esclareça, ó Deus, a nossa visão, os nossos olhos, para enxergar com profundidade a natureza da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha só, a igreja, ela começa oficialmente no Novo Testamento, Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, o batismo na igreja, ah, mas a gente começa a perceber sinais da igreja já desde o Antigo Testamento. Você já deve ter me ouvido falar sobre a palavra prenúncio. Eu já falei sobre prenúncio do Evangelho. O prenúncio é um anúncio prévio, né? Olha só um pouquinho a respeito de prenúncio do Evangelho para a gente entrar em prenúncio da igreja. Prenúncio do Evangelho, Gênesis capítulo 3. Por exemplo, quando a gente percebe lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Adão e Eva, quando praticam o primeiro pecado original, a primeira consequência foi vergonha da própria nudez, e diz que eles costuraram folhas de figueira para fazer roupa para se esconder. Se a gente olhar um pouquinho mais para frente, no 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Ah, Alguns dizem que aqui é um prenúncio do evangelho, porque quando acontece a cobertura do pecado através dessas roupas de peles, se foi roupa de pele de animal, algum ser vivo teve que, sem culpa nenhuma, ter sido morto para cobrir os pecados. Interessante, não é? Ali a gente vê de fato o primeiro sacrifício. O primeiro, a primeira demonstração desse método de Deus de um sacrifício expiatório, um sacrifício de um inocente, um sacrifício de quem não deve, é literalmente um pagando pelo pecado do outro. Prenúncio do Evangelho. Aqui também, no livro de Gênesis, versículo 14, aliás, perdão, capítulo 3, isso mesmo. Capítulo 3, versículo 14. Olha só outro prenúncio do evangelho aqui. Diz assim: isso foi na hora do castigo. Deus deu três sentenças. A sentença para o homem foi que maldita é a terra por tua causa. A terra vai produzir cardos e abrolhos e você no suor do teu rosto comerá o teu pão. O castigo para a mulher foi: aumentarei sobremodo as dores do parto, né? Por meio de dores você vai dar à luz filhos. O seu desejo será para com o seu marido e ele te governará. E para a serpente, né? Porque foram os três envolvidos no pecado original: a serpente, a mulher e o homem. Ah, Quando ele lança a maldição da serpente, a gente percebe também um prenúncio do evangelho, que é o verso 14 e 15. Olha só.
Então o Senhor Deus disse para a serpente: visto que isso fizeste, maldita é sobre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejará sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. E aqui vem o prenúncio no 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que, que é isso? Colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Alguns também dizem que isso é prenúncio do evangelho, que é, na verdade, uma forma ainda misteriosa de se referir à descendência da mulher, Jesus Cristo, nascido de mulher. Nascido de mulher. Por isso, inclusive, é que Jesus Cristo teria nascido, sido gerado apenas da mulher Maria e não de José. Então, olha só, porém inimizade entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu o calcanhar. E o que é ferir a cabeça e o calcanhar? É a desproporção entre o sofrimento de Cristo e a derrota da serpente. Quem é a serpente? É o diabo. Então, ah, houve sim o ferimento, né? Houve a morte, houve sangue, houve dor. Jesus também foi chicoteado, cuspido, dilacerado, ele sangrou. Mas o fato é que o sofrimento de Jesus teve retorno 3 dias depois, quando deu a ressurreição. Porém, ali, na hora em que Jesus sofria, a morte estava sendo derrotada. Na ressurreição, a morte estava sendo derrotada. Então, é exatamente isso. Olha, o diabo atingiu, de uma certa forma, ele feriu, mas ele feriu o pé, e Jesus feriu a cabeça da serpente. A ilustração seria mais ou menos o seguinte: como é que você vai ferir, como é que você vai pisar a cabeça da serpente para ela morrer? Colocando em risco os teus pés. Imagina você pisar descalço na cabeça de uma cobra. É como dizer o seguinte: ela vai ferir o seu pé, mas você vai ferir a cabeça dela. De qualquer jeito, ela vai te picar, mas ela vai morrer. Quem vai morrer é ela. É como se o dente dela entrasse no seu pé e o seu pé entrasse na cabeça dela. Então, o estrago na serpente foi maior. A picada da serpente feriu Jesus, mas não matou, ou pelo menos assim, não matou eternamente, porque 3 dias depois Jesus ressuscitou. A gente começa a perceber então que se o evangelho ele é a ferramenta da igreja, se o próprio evangelho é a essência da igreja, e se o Antigo Testamento já trazia alguns prenúncios do evangelho, o Antigo Testamento também trazia prenúncios da igreja. E aí então a gente entra lá em capítulo Êxodo, capítulo 19. Olha só. A partir do versículo 1 até o 6, a gente vê alguns termos em Êxodo que são termos que vão aparecer aqui no Antigo Testamento, logo no comecinho da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo. Então veja só, em Gênesis já começa a nascer alguns sinais do evangelho. Em Êxodo já começa a nascer alguns sinais da igreja. Êxodo 19 são 6 versículos, pelo menos, que vão ajudar a gente a entender isso. Olha lá, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, partindo de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Aqui, a partir do versículo 3, é quando você vai perceber que algumas figuras já tinham a ver com a linguagem que a gente usa na igreja, que Deus usaria na igreja depois. Versículo 3. Subiu Moisés a Deus e no monte do Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa. Casa. Casa, até então, de quem? Casa de Jacó.
mas você já vê um dos termos comuns, uma das formas de se referir à igreja. A igreja, ela é chamada também, né, de casa de Deus, é onde o povo de Deus vai morar e se junta. Casa de Jacó. E anunciarás aos filhos de Israel. Ah, o povo da igreja também é chamado de filho, filho de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus do universo. Versículo 4: Tendes visto o que fiz aos egípcios e como os levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar. Outro termo comum para se descrever a igreja é propriedade peculiar, propriedade própria, propriedade particular de Deus. Nós temos textos que onde esse termo minha propriedade aparece claramente. Logo, a primeira vez que Jesus Cristo usa a palavra igreja é quando ele fala que iria construir. Isso é Mateus 16, não é? E lá ele fala o quê? Edificarei a minha igreja, né? Minha propriedade peculiar. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aqui, gente, ele fala de Jacó, casa de Jacó, ele fala os filhos de Israel. Por enquanto, a coisa ela tá muito eclética, ela tá muito singular e específica para um nicho, uma casta de pessoas, um grupo seleto de pessoas. E tá muito diretivo. É Jacó, é aquela pessoa, é para Israel, é aquela nação. Quando ele começa a falar de casa, de ajuntamento, quando ele começa a chamar de filhos e ajuntamento e casa, e dando muito nome de Jacó e Israel, nesse mesmo texto ele já começa a dar sinais de que, na verdade, não seria só para aquele povo. Olha só, no mesmo versículo: minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Não são só vocês, judeus. Eu acho que a grande sacada de Deus era esse preparo. Olha, eu vou começar por vocês. Eu não vou parar em vocês. Eu vou começar por vocês, através da minha fé sendo ensinada para vocês. Eu quero que essa fé chegue em toda a terra, porque toda a terra é minha. Qual foi o grande erro, o grande problema dos judeus? Qual foi a grande falha dos judeus? Foi eles terem parado ali, ou pior ainda, né, terem parado aqui na primeira parte do versículo e terem ficado se achando para o resto da vida a única propriedade peculiar de Deus. E terem tomado para si esse Deus e ao invés de ter dito o nosso Deus é para vocês, eles disseram o nosso Deus é nosso e é só para nós. O grande erro dos judeus e do judaísmo até hoje foi de fato ter entendido que Deus não é para todos, ele é apenas para um grupo de povo. E olha só, versículo 6 ainda segue e fecha aqui. Vós me sereis, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e nação santa. Te fez lembrar algum versículo do Novo Testamento aonde Deus fala para a igreja? Quem é que já tem na mente aí um outro texto, não mais aqui do Antigo, mas lá no Novo Testamento, que também usa exatamente essas expressões? Veio na tua mente? Olha lá, vou falar de novo as duas palavras. Primeiro, aliás, as três. Vocês serão para mim uma propriedade particular, reino de sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva minha. Olha, gente, nação santa, povo de propriedade, aliás, perdão, sacerdotes, nação santa e povo de propriedade exclusiva é o que a gente vê literalmente sendo mais esclarecido em 1 Pedro 2, 8 e 9, que eu quero ler para você. Se você se não te fez lembrar esse versículo de Êxodo, né? Se o Êxodo 19 não te fez lembrar esse versículo, agora você precisa entender claramente. Olha só, 1 Pedro
capítulo 2, versículo 8 e 9. 1 Pedro 2, 8 e 9. Vós, porém, sois raça eleita, é um povo, né? Raça é um povo, por enquanto, judeu, sim, mas é povo, raça eleita. Aí depois ele fala reino de sacerdotes, aqui fala sacerdócio real, são sacerdotes do reino. Nação santa, povo de propriedade exclusiva, povo de propriedade peculiar, é o que estava lá em Êxodo. Então você vê que, na verdade, meu irmão, é uma transposição da igreja do Antigo Testamento se completando no Novo. Na verdade, aqui a gente não vê o nascimento de uma igreja. A gente poderia dizer que, numa cosmovisão teológica, vista Deus vendo tudo de cima, o que aconteceu, na verdade, foi o dia da inauguração nova de uma obra antiga. É como se diz: ninguém faz uma casa do dia para a noite, mas o dia em que você entrou com a chave naquele prédio não foi o dia em que ele começou a ser construído. O dia da inauguração, pensa naquele coquetel de inauguração do apartamento, o coquetel de inauguração do prédio, o coquetel de inauguração da casa nova que você comprou e que você vai morar. Será que o dia da festa, da inauguração, é o dia em que a obra começou? Claro que não. A gente vê que, na verdade, Deus, na sua cosmovisão completa de todo o universo, desde que o homem pecou, ele já começou a preparar uma casa de concerto para o ser humano. E essa casa de concerto era, desde antigamente, o plano de Deus: levar o homem para a casa dele, para a igreja. Prenúncio do evangelho, prenúncio da igreja. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. É, é uma pena, como eu disse, né, que os judeus eles não entenderam essa mensagem, realmente ficou obscura, confusa, ficou mística, ficou embaçada, e eles talvez espiritualizaram tanto a coisa que não conseguiram chegar lá aonde Deus queria. Como que está a igreja na cosmovisão judaica até hoje? Talvez é aquela casa que começou a fazer e até hoje a, a chave, o dia da entrega da chave ainda não aconteceu. Sabe como é? Você já deve ter visto algum prédio de esqueleto abandonado de anos, né? Aquelas colunas cheias de limo verde, parede mofada, cheio de mofo, né? Pallets de madeira, tábuas penduradas, telha furada, sem nunca ter sido concluído. Porque quando você não entende a finalidade para a qual Deus está te levando, você corre de fato esse risco. Mas a igreja, então, é um propósito de Deus para quem? Para toda a humanidade. Deus quer você na casa dele. Deus já Deus começou pelo alicerce, mas o alvo dele, de fato, não era terminar ali no alicerce, né? Era realmente ver a casa pronta. Ninguém vai ficar feliz quando o dono da obra fala assim: olha, vem, pode morar, tá pronto. E você chega lá, só tem fundação, né? Cristo é a fundação. A igreja é chamada de casa de Deus. Edifício de Deus sois vós, né? Se nós somos edifício de Deus, para morar nele tem que estar completo. E já que isso ficou bem confuso e de uma certa forma até misteriosa, eu quero fechar pensando em Efésios, que é quando Paulo, ele meio que ele admite que essa mensagem realmente era obscura. É muito prenúncio, não estava claro. E no capítulo 3 de Efésios, Paulo meio que ele confessa, sim, realmente não estava claro, mas agora ficou claro, está revelado. Olha só a linguagem de mistério que ele usa, de obscuro que ele usa, dizendo agora está claro, coube a mim trazer clareza. E ele foi o apóstolo enviado para mostrar que esse Deus que começou a ser anunciado pela boca dos judeus, nunca desejou ficar aprisionado apenas com o povo judeu. Efésios capítulo 3.
Olha só, a partir do 1 até o 12. E a gente fecha com esse texto aqui. E meditamos na clareza que Deus vai trazendo para ele a respeito da igreja. Olha só. Efésios 3:1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se você estiver acompanhando aí, você vai ver que logo no primeiro versículo ele já sai do judaísmo e ele entra nos gentios. Gentios não é aqui de gentileza, tá? Gentio aqui é de gente natural, fora do espiritual, fora do mundo espiritual judaico. Ele está falando aqui de uma outra nação rompida com Israel, gente de fora de Israel. Os gentios eram as nações rompidas que não tinham pacto com a aliança de Israel, que nem cumpriam a, a, as promessas, as leis, as festas e os sacrifícios cerimoniais judaicos. Ele fala assim: por amor de vós, gentios, Deus ama vocês que não são de Israel também. É isso que Paulo está dizendo. E olha no 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. Dispensação é. Pensa num armário como dispensa, e aí você. A dispensação é compartimentos, repartições do seu armário. Pensa, sei lá, na sua cozinha ou no seu guarda-roupa, você tem a dispensação das toalhas, você tem a dispensação da, das camisetas, você tem a dispensação de roupas de banho, você tem a dispensação das roupas íntimas, você tem dispensação de calça jeans, você tem dispensação de meias, você tem dispensas. Então, o arcabouço está sendo montado, você só entende quando vê o todo, mas Deus vê o todo. Nós somos pequenos e só conseguimos enxergar o nosso compartimento, a nossa dispensação. Então ele fala no 2: se é que vocês ouviram a respeito da dispensação da graça. Existe uma dispensa nesse armário chamado a dispensa da graça. Vocês precisam conhecer a dispensa da graça. Por quê? A dispensa do povo é judeu. A dispensa disso é os chamados. A dispensa disso é quais são as leis. Mas dentro de todas essas repartições, existe a repartição da graça. O tempo da graça. Tem tempo para tudo. Chegou o tempo da graça. Saia dessa prateleira da lei e suba para a prateleira da graça. Entenda que a graça chegou para todos. Ele está elucidando isso porque era um mistério oculto, obscuro. No 3, ele fala então: ah, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Revelação, segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. É óbvio, né? Porque se ainda é um mistério, então ainda precisa ser revelado. Ele está admitindo aqui, de fato, essa graça, essa dispensação de graça ainda era um mistério para todos, principalmente para todos os judeus que pensavam que Deus era só deles mesmo. Ah, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. No 4, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Segunda vez aparece o termo mistério aqui. Segunda vez, mistério. E é oriundo mesmo da palavra místico, viu? É um mistério. O místico é misterioso, é aquilo que, humanamente falando, não dá para entender e é preciso que Deus venha elucidar, Deus venha trazer luz, Deus venha trazer clareza e entendimento. Versículo 5: o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Voltar no comecinho do 5 aqui, olha. Em outras gerações não foi dado a conhecer. Vamos pensar.
de Êxodo, capítulo 19, até aqui, em Efésios, capítulo 3, ou lá em 1 Pedro 2,8. Quantas gerações se passaram desde Moisés até o apóstolo Paulo? Logo ali, para Moisés, ele já começa a receber a revelação de Deus falando aquilo do Êxodo, que Deus teria uma geração eleita. Foi para Moisés, em Êxodo 19, que começa a aparecer a revelação de que Deus queria uma nação santa. Foi lá através de Moisés, em Êxodo 19, que começa a falar que Deus, através de Abraão, escolheria um povo para ser o start da igreja, o início do seu povo. Então, muitas gerações realmente se passaram até a chegada aqui de Jesus Cristo, do Evangelho e da pregação do apóstolo Paulo e de todos os apóstolos. É por isso que ele fala no 5 que em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. A igreja, meu irmão, é um privilégio, principalmente dessa geração pós-evangelho. Então, de fato, a igreja de Cristo, ela nasce no cristianismo, com Jesus Cristo no evangelho. Ano zero do nosso ano corrente, né, 2023. Mas a igreja no conceito de Deus, que é agrupamento de povo que ele escolhe, que ele salva, e que ele busca, e que ele elege, já existia no coração de Deus pré-evangelho. Deus sempre desejou isso, desde o dia que o homem caiu, ele tinha um plano de buscar a todos, todo aquele que nele crê. Versículo 6, aliás, isso no finalzinho do 5. Isso só é feito através do Espírito, tá? Olha só. Aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. É no Espírito. E casa, né, com Atos 2, né? O Espírito Santo vem e batiza todos, né? Ilumina todos e revela para todos que a presença de Deus está com todos, não só judeus, mas também com todos os gentios e todos aqueles que creem no nome de Cristo. Verso 6. A saber, de novo, agora ele torna claro, né? A saber que os gentios, eles são co-herdeiros. Isso para o judeu era uma ofensa. Como assim o gentio é co-herdeiro? Como assim esse povo estrangeiro, que nem é povo de Deus, agora virou herdeiro? Imagina só para você a ofensa dizer que, sei lá, seu pai morreu, sua mãe morreu, e tem uma casa, um carro, tem um sítio que você descobriu, que ficou como herança. E aí um juiz, um soberano, ele fala assim: olha, tem um estrangeiro que não é filho do seu pai, que não é filho da sua mãe, vocês não são nem meio irmãos, vocês não são nem primo de quinto grau. Ele é totalmente estrangeiro, mas eu quero dizer para você que ele tem parte na herança e eu concedo, eu concedo parte da herança aí para esse estranho. Gente, a gente tá falando só de uma casa, de um sítio, de um carro e já dá raiva, não dá? Dá briga, não dá? Mas eu falo assim, não, mas como assim? Me explica. Mas de onde você veio com esse amor? Não, por causa da misericórdia do soberano, que na verdade é dono de casa, de carro, de sítio, de piscina, de casa com piscina. Ele é soberano sobre apartamento e ele adotou esse estrangeiro de coração e vai pôr como parte da tua herança. Não dá para engolir. Então, assim, eu falo que foi muita cegueira judaica achar que Deus era só deles e não seria repartido com ninguém, mas quando a gente traz para essa linguagem de herança, de herdeiro, e a gente ilustra de uma maneira concreta e material, a gente começa a entender. Eles literalmente tomaram Deus como sua posse, né? E lá no final da vida tiveram que descobrir que teriam que dividir. É isso, né? Essa é a grande dificuldade aqui. Mas o versículo 6 não deixa escapatória, não tem escolha. Os gentios são co-herdeiro com vocês e são membros do mesmo corpo. Então, aqui também ele mexe um pouquinho mais profundo na raiz. Ele não é só herdeiro da herança, eles são do mesmo corpo. Opa,
Já não basta eu ter que dividir meus bens com esse estranho, e você está dizendo agora que ele é parte da família. Olha, eu já não gostei da primeira parte, não queria dar herança, mas tudo bem, que pegue a herança. Agora, dizer que é meu irmão, que é sangue do meu sangue, que é da minha família, é, Deus vai, Deus vai afunilando mais ainda, né? Então, e ainda hoje, já que estamos falando de natureza da igreja, ainda hoje todo mundo precisa realmente pensar até que ponto eu adotei todo mundo da minha comunidade como meu irmão. Porque é possível viver dentro da igreja e não aceitar uns como família. É literalmente divisão dentro da igreja. Já está implícito aqui que Deus quer de fato, olha, é, fazer com que o amor abrace como um todo, né? E o 7 em diante é só ele fechando que realmente era ministro para revelar esse mistério. Olha só. Aí no 9 vai aparecer mistério de novo, tá? Eu vou ler do 7 ao 9 e a gente vai fechar. Do qual eu fui constituído ministro com o dom da graça de Deus a mim concedido segundo a força operante do seu poder. Para mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar para os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, manifestar qual seja a dispensação, de novo, tá? A dispensação do mistério. Era um mistério até então, e agora deixa de ser, porque está revelado. Era um mistério desde os séculos, oculto em Deus. Olha só, gente, isso já era um mistério oculto desde os séculos em Deus. Prenúncio da igreja no Antigo Testamento. A igreja é algo muito mais velho do que a gente imagina, né? E o 10, 11 e 12, para a gente fechar. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito, de novo, a igreja é fruto de um eterno propósito. Inaugurou em Atos 2, no batismo do Espírito Santo na sua igreja. Inaugurou lá, mas não nasceu lá. Faz parte de um eterno propósito. E o 12, pelo qual temos a, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Acesso. Deus se torna acessível. O que é a igreja? Veículo de comunicação, de anúncio, é um veículo de Deus para propagar a verdade de que Deus é acessível a todo aquele que crê. Qual o papel da igreja? Comunicar essa verdade. O Deus preso lá nos judeus não está mais preso nos judeus. Ele agora tem que ser anunciado como alguém acessível a todo aquele que nele crê, e assim fazendo com que essa comunidade se torne uma comunidade de irmãos. Bem-vindo à igreja. Conheça, se aprofunde, mergulhe e desfrute tudo o que Deus intencionava desde as gerações passadas fazer através da igreja. Você tem vivido isso? Você tem desfrutado isso? É o desejo de Deus para você. Se aprofundar em conhecer e viver o que ele tem para a natureza da igreja. Que Deus te abençoe na sua comunidade em nome de Jesus.